Olá, Floripa, olá, Brasil, olá, mundo. Eu estou, Eustáquio André Patunas, e este é o programa Vida Inteligente, trazendo hoje o meu querido amigo e irmão, doutor Eurênio de Oliveira Júnior. Eu tenho que chamar de doutor Eurênio, porque ele é muito graduado mesmo, tanto em inteligência como em capacidade, com uma carreira maravilhosa, né? Juiz federal vitalício, professor universitário pós-graduado em filosofia do direito, além de escritor e owner do canal Estrela Flamejante no YouTube. Uma pessoa de um conhecimento ímpar e que nós vamos explorá-lo no bom sentido hoje, explorar o seu conhecimento, como a gente tem feito em programas anteriores. E hoje nós vamos falar sobre temas profundos, como a gente tem feito, né? Principalmente os desafios próprios da lei maior. Deixa eu apresentá-los para vocês, para quem não o conhece ainda. E aí, meu querido amigo e irmão Eurênio, como é que você está? Eu estou bem. Agora, falando com você, estou melhor, porque estou tendo a oportunidade de conversar sobre temas que importam na vida, porque todos os temas da vida importam, mas alguns importam mais, porque eles geram a nossa modificação, a nossa mutação. Esta mutação que todos nós precisamos, Eustáquio. A mutação se faz com o refinamento da consciência superior. Esta que precisa ser mencionada, embora ela não possa ser descrita. Ela é mencionada, descrita não, porque a descrição é cada um para si próprio, como eu disse no início. Agora, nós podemos colaborar com isto, né? O professor Henrique dizia que grande era aquele que não sabia e perguntava. Grande era aquele que ensinava. E grande, maior ainda, era aquele que ensinava e que dava aos demais os seus conhecimentos. São conhecimentos parcializados, porque a nossa consciência, nesse estado da matéria, ela é obliterada por processos humanos, e é assim normal que seja, porque nós temos que fazer um Deus humano, e quando Deus se tornar humano, o universo se expande. Qual é o grande desiderato do Criador? É formar mundos sem conta. Então, é a eternidade, são os mundos sem conta. Não existe maneira de contar esses mundos, eles são intermináveis. E essa expansão chama-se expansão da própria consciência espiritual. Não é? Nós temos, posso falar dos tipos de consciência? Claro, claro, vamos lá, porque Então, inclusive vamos dizer. inclusive está aqui no escopo para eu perguntar para você como se faz a sutilização dos estados de consciência. Mas como nós temos tempo para isso, eu deixei entrar no momento certo. Então você comanda. Sim. Então, nós temos uma consciência, vamos chamar assim, físico-vital, é aquela do imediatismo, que nos faz ter que resolver as coisas de pronto, né? É um Sim. bate-pronto. Vem a circunstância e nós temos que resolvê-la. Esta é uma consciência ainda muito insípida, muito superficial. Nós temos uma consciência chamada de psicomental. Esta consciência já é mais aprofundada, porque ela integra a nossa alma. A alma é um processo psicomental. E nós temos a consciência espiritual, que vem de fora, é uma espécie de avatarização. Uma espécie, eu não estou dizendo que todos somos avatarizados, mas Claro. poderemos sê-lo, desde que a gente evoque e invoque esta consciência para se fazer presente. Então, eu fiz, como você leu aí, eu fiz uma trajetória acadêmica, fiz uma trajetória humana e estou agora incursionando por uma trajetória mais de consciência espiritual. É por isso que me disponho a falar e solicitei que você me entrevistasse. Entre nós não existem segredos. Pedi que você me entrevistasse porque eu estou montando, e já acabei de montar, e vai ser lançado possivelmente nesta data que você está exibindo o programa, vai ser lançado um curso avançado de esoterismo. Porque toda a sequência do entendimento vai do simples ao complexo. Só que do simples ao complexo, nós precisamos de flashes do complexo. Sim. E esses flashes são dados nesse curso, porque você, Eustáquio, não precisa, por exemplo, saber todo o rol esotérico
para perceber que existe um tulcoísmo. Existe um tulcoísmo na própria criação, nós vamos falar disso, né? Então, Claro. você percebe que existem seres que se parecem fisicamente, seres que se parecem psiquicamente, e seres que podem surgir do nada e ir para o nada. Então, isto chama-se tulcoísmo, é uma doutrina tibetana antiquíssima. Não é Muito. fácil falar do tulcoísmo, porque nós vamos esbarrar em assuntos que não podem ser esmiuçados. Eles são apontados, narrados, mas não esmiuçados. O esmiuçar, o detalhar, está dentro de cada um. E eu tenho plena confiança que o seu público, que o acompanha há muitos e muitos anos, né, no Vida Inteligente, o seu público está se preparando cada vez mais para encontrar em si próprio as saídas do que seja a verdadeira mística. Porque a mística não é um encontro, é uma saída. A mística é por onde você vai expandir realmente e refinar a sua consciência. A Sem consciência que dúvida. você tem dentro de você. Não é uma consciência superficial. A superficial nós exercitamos a todo momento. Nós levantamos, tomamos café, tomamos banho, comemos mariscos, fazemos várias coisas. Isso é uma consciência do mundo. Não é? Agora, esta consciência é necessária, mas o que vai importar é o refinamento da consciência, ou seja, você selecionar em você próprio os pontos que lhes são apropriados para a sua evolução. Cada um de nós tem tônicas diferentes. Não? Você, por exemplo, se expande fazendo a comunicação. Eu me expando fazendo as minhas palestras aqui, ali ou acolá. Não? Estava, por exemplo, você quer ver um assunto importante? Meu Sim. filho colocou agora cedo Ludwig van Beethoven em Oh, suas obras. caramba. Colocou a Sexta Sinfonia. Os conteúdos que vêm, olha, eu ouço a Sexta Sinfonia desde os 14 anos de idade. Portanto, estou com 83 por 84, são praticamente 70 anos ouvindo. Cada vez que eu ouço, novos conteúdos se superpõem, se Incrível, né? acrescentam, porque ela expande o nosso interior. A música de Beethoven, ela é cosmológica, ela mostra o cosmos. Ao passo que Wagner mostra o antropos, o homem. Wagner mostra a trajetória do homem. São compositores que se compõem, que se integram, né? Você sabe que, cronologicamente, Beethoven antecedeu Wagner. Né? Mas Wagner um dia disse alto e bom som, e foi anotado, hei de ser um Beethoven ou nada. Hei de ser Olha um só. Beethoven ou nada. Ele falou isso dentro da antropologia, que ele percebia, ele conhecia muito o ser humano. Ele tramou com vários seres humanos. Então, e Bach o que faz, que é o terceiro grande da música? Ele faz uma tessitura dos hemisférios cerebrais. Você tem que pensar com o coração e sentir com a razão, que é um dos destinos da iniciação. Então, quando você conseguir fazer isso, aproximar a razão do coração, diz Henrique José de Souza, você alcançará na Terra as maiores alturas, porque você não estará somente na Terra, você está também no segundo trono, que é o Akasha, que é o que liga o mundo projetado ao mundo causal, é o mundo das causas. Ô, Eurênio, você Pois falou aqui essa frase do professor, realmente, mas o professor, claro, está coberto de razão, mas sabe que o ser humano, ele teme chegar a isso, porque nós não estamos, por exemplo, se hoje eu tivesse uma abertura, vamos falar do meu caso, eu particularmente, eu tomando como exemplo, se hoje eu tiver uma abertura de consciência plena, eu não vou ter condição de absorver isso aqui, porque eu não estou preparado para isso. Como fazer isso? Como tomar essa frase do professor ao pé da letra e, ao mesmo tempo, usufruir disso? sim, nós Você temos entendeu, os você entendeu o meu lampejos de que isso questionamento? acontece. Os lampejos de que isso aconteça. Porque o próprio professor dizia, não desperte Henrique no meu peito, porque havia momentos que ele era somente o homem Henrique. Ele tinha Sim, todos os sim. sentimentos de zelo pelos filhos, de preocupação com a família, e a preocupação era enorme, porque ele não veio ao mundo para procriar, ele veio ao mundo para procriar as ideias que o mundo precisava ter. Então, ele absorveu
assumiu a sua missão, a missão extraordinária, por isso é um ser extraordinário, ele está na fileira dos grandes iniciados, talvez o maior deles para o momento nosso, né? Não quero, não sou fanático, quero lhe dizer isso. O fanático é aquele que só Eu acredita sei, naquele ser. Eu não sou eu um sei fanático, eu disso. sou um homem que varia, porque a verdade está em vários pontos, em várias metas, em vários sentidos, em vários esteios, em várias explicações, em várias doutrinas, em várias filosofias. A verdade, ela se esconde, não propositalmente, porque o homem não tem a consciência para alcançá-la. Então, ela é, como eu coloquei o título do meu primeiro livro, Eubiose, A Vida Sem Mistérios, Mistérios da Vida. Aparentemente é uma contradição. Eu digo, a vida sem mistérios e os mistérios da vida, mas os mistérios da vida estão embutidos na vida sem mistério. E a Sem vida sem dúvida. mistério está embutida nos mistérios da vida. De modo que são... Você sabe que nós temos uma yoga ritualizada de altíssimo valor chamada Odissonai. Não é? Sem Isso pode dúvida. ser falado, porque eu não vou dar a mecânica do Odissonai, mas Isso, o exatamente. Odissonai coloca o céu na terra e a terra no céu. Este é o segredo, porque senão você não se encontra. Você está na terra, mas você tem que portar valores do céu na terra. E você, quando estiver no céu, você tem que levar valores da terra para o céu, porque isto é riqueza de evolução. É riqueza de evolução. Então, não se condena nem a materialidade, nem a espiritualização, quando elas são limpas, né? Se elas forem confundidas e colocadas como prioridades absolutas, elas estão erradas no processo da evolução humana. Veja Sim. bem, eu não posso ser um materialista ferrenho e nem um espiritualista desatinado. Eu sou um místico, né? O que é um místico? O místico é uma pessoa que vê o mundo fora e além dos sentidos comuns. Nossos sentidos são imperfeitos, Eustáquio. Todos eles ainda estão por terminar as suas próprias evoluções. Elas são um sétimo do que o homem pode ser, os sentidos, né? Agora tem que se tornar o oitavo. O que é o oitavo? É o passo além. E o passo além, na escala musical básica, que é a escala de Dó, o passo além de se dá do Si para o Dó seguinte. Então, é a chamada sensível, é meio tom, porque para você chegar ao Si, você tem que fazer as outras 6 notas, né? Então, as 6 notas você vai fazendo durante a lida da vida, mas em todos os significados que ele possa ter, que a vida possa ter, não é? Então eu acordo, tive vários sonhos essa noite, me vi envolvido com situações difíceis e depois fui deslindando, porque no estado de vigília você tem a posição e a possibilidade de equacionar melhor as coisas. Sabe quem dizia isto? Ravi Shankar, que foi o grande músico indiano, não é? Grande Ravi músico, Shankar, sem dúvida. grande músico. Então, Ravi Shankar dizia: aquiete-se quando você acorda, porque as coisas começam a se ordenar na sua cabeça. Você está, vamos chamar assim, acostumado a este tipo de ordenação. Você coloca uma ordem nas suas ideias. Então, o refinamento da consciência está em modificar esta ordem das ideias. Priorizar. Priorizar esse sentimento que te dá a projetiva dos bastidores das percepções. Você, com a sua Todos os experiência sentidos. longa, você já tem esse domínio, Aurélio? Você Olha, eu consegue não tenho esse domínio, mas eu persigo quase que muito bem. irresignadamente, né? Não tenho. Todo dia. Isso. Ninguém tem esse domínio total. Nós temos Sim, lampejos desse domínio. E muito esses bom isso. lampejos são suficientes para você ganhar o alento que seja necessário para que isso aconteça, não? Então, eu, no meu programação do dia, faço todas as coisas que todos fazem, mas eu tenho Sim. uma âncora que me puxa para que eu saiba entender e classificar para mim mesmo onde estão estes esteios e onde estão as percepções. Porque quando você olha uma coisa, você vê o seu entorno. São espécies de percepções involuntárias. Eu comprei uma obra sobre percepções muito bem descrita. Só que as percepções espirituais,
elas não são descritas nessa obra, porque o autor não as tinha, e se as tivesse, não conseguiria traduzir num Com português que certeza. fosse palatável. Sim, Palatável. sim, Isto é sim. pessoal e intransferível. Por isso, meu estímulo é para que os seres todos se programem para alcançar isto por si próprios. Nós não dependemos de sortilégios, dependemos sim de entender a simbologia, né? Há uns anos atrás, talvez uns 4 anos, eu dei uma palestra numa convenção em São Lourenço, a pedido do presidente, então presidente, hoje que não está mais aí, o Hélio Jefferson de Souza, sobre Sim. a simbologia. Eu falei do símbolo. A palestra terminou em símbolos, porque falar é um símbolo, escrever é um símbolo, numerar é um símbolo, enfim, tudo é símbolo. Qual é o grande valor do símbolo? É que ele é indeturpável, ele é o que é. Quando ele é repetido com fidelidade, ele traduz para você os seus próprios mistérios, ele te transmite. Então, seja simbólico. Não vire um fanático de símbolo. Isso aqui passou um gavião na minha sombra, eu estou frito. Não é bem assim. Não seja literal, seja composto, né? Então, eu quero dizer 2 coisas hoje nesta passagem. Uma é de Leonardo da Vinci. Eu tive a oportunidade, estando fora do país, de ver os dibujos, os desenhos de Leonardo da Vinci. Eu os vi com a Sim. distância que estou agora deste aparelho. Eram coisas notáveis. A tinta que ele colocava parecia que tinha Aonde eternidade. você viu A, essas obras a do composição. Leonardo, Eurênio? Onde você Leonardo da viu? Vinci. Eu vi em Veneza, Ao- uma Em Veneza, exposição. tá, ok. Em Sim, Veneza, exposição de matérias e obras feitas por ele próprio, né? Era um museu. sim. O museu estava em exibição. Então, parece que ele colocava algum valor na tinta, e esse valor é o valor humano que ele colocava. Então, esta tinta parece que traduzia muito mais coisas do que ele havia feito. E ele dizia o seguinte: o ápice da complexificação das coisas é a simplicidade. Na simplicidade você encontra a resposta à complexificação das coisas. Então, e Rabindranath Tagore, um grande pensador que viveu até o século passado, né, que era um poeta, músico, era um homem letradíssimo, ele dizia o seguinte: o que nós temos que fazer na vida é simples. Ele disse assim: a felicidade é uma coisa simples, mas o difícil é ser simples. Nós somos muito complexos, né? Quando um fator entra para entendermos, nós queremos entender tudo que está no entorno, acabamos perdendo o próprio foco desse fator. Não, sejamos focados nos fatores. Cada dia é um dia e cada abertura é uma abertura. E tudo tem, o universo conversa, ele dialoga conosco incessantemente. É quase impossível interromper esse diálogo. Então, nessa linha de pensamento, eu utilizei para frontispício do curso, evolução Sim. é a transformação da vida, energia em vida consciência. Quem disse isso foi um adepto chamado Kutumi Lao Singh, um adepto do Oriente, que viveu no tempo de Blavatsky. Os adeptos vivem o tempo que eles querem viver. Sem Muitos dúvida. adeptos ainda estão por aí, Sim, às sim, vezes sim. recolhidos, né? Então, Kutumi disse isso: transformação da vida, energia em vida consciência. Só que eu usei uma transliteração do nosso vernáculo, porque a tradução foi feita por alguém. Não chega a ser bem a transformação, porque a vida ela é transmutável. Ela se modifica através dos próprios fatores que ela apresenta. Transmutação da vida energia em vida consciência significa você fazer a mutação da consciência através da própria energia. Qual é a vantagem disto? É que é reversível essa transmutação. Quando você precisa da energia, ela está presente. E quando você precisa da consciência, ela também está presente. Henrique José de Souza dizia: eu queria que o discípulo entendesse o fenômeno da polaridade. É Hum, polar em descritiva, mas não em subjetividade. Na subjetividade, a transmutação
e a consciência e a energia são uma só coisa. Eis como utilizá-las, porque elas estão como ferramentas à nossa disposição. Então, eu fiz toda uma programação, que eu poderia falar um pouquinho da programação do curso, né? Eu gostaria de saber quanto tempo, Eurênio, porque me parece. Bom, primeiro que a sua larga experiência só pode vir coisa boa, e o seu conhecimento e tudo, e você vai compartilhar como já vem fazendo todos esses anos aí, né? Pelo menos mais de meio século você está dedicado a isso, né? Muito mais do que isso, né? Então, eu quero saber o currículo, o conteúdo desse curso, que tenho Pois certeza não. que vai ser muito bom realmente, vai acrescentar muito a busca de cada discípulo. O Vamos curso lá. terá 10 aulas expositivas, viu, Stack? 10, 10 aulas, 10 aulas. 10. Tá. Então, é possível você galgá-lo, se você Sim, for prudente, assistindo uma ou até 2 aulas por semana. Você consegue, tá. em 2 meses, perfazer o curso, porque as aulas ficam à disposição. Você vai lá, tem um código, você ingressa, é pessoal, não pode ser emprestado a ninguém. Se você não tiver alguns fatores pessoais seus, você não acessa. E você Entendi. acessa o curso e você começa a assistir. Olha, eu gostei da aula 2, mas não entendi bem, vou assistir de novo. Faça isso, tenha paciência. Então, a aula 1 e 2 são a respeito da real constituição do ser humano. Porque Tá. existe muito engodo. A ciência dá uma classificação, a filosofia dá outra, mas o esoterismo dá a classificação certa. Você, inclusive, você escreveu um dos seus livros exatamente sobre a constituição do ser humano, não é isso? Sim, o primeiro livro fala muito da constituição do ser humano, que eu Exatamente. defluí dos ensinamentos de Blavatsky e Henrique José de Souza. O curso é baseado em Perfeito. ambos, porque o Ótimo. professor nunca refugou a figura de Helena Petrovna Blavatsky. Tanto que no dia 8 de maio de cada ano, que é o dia do Loto Branco, dia em que se perfez o armistício da Segunda Guerra Mundial, o dia do Loto Branco, é o dia Sim. consagrado a Blavatsky. Foi o dia que ela desencarnou, porque ela Puxa. não vivia num plano só, ela vivia em vários planos. Olha, eu vou en passant, ou seja, agora que estou falando disso, vou acrescentar. Existe uma Sim. obra magnífica que foi editada há uns 3 anos atrás, de Alfred Percy Siné, que fala Incidentes na vida de Helena Blavatsky. São É narrativas dos acontecimentos que ela viveu. O Cine é o jornalista das Cartas dos Mestres, isso? Das Sim. Cartas dos O Siné Mahatmas? foi presidente da sociedade há muito tempo, e ele Sim. teve em mãos não só a presença de Blavatsky, quando estava possível eles conviverem, como teve várias literaturas descritivas da irmã dela, com quem ela se comunicava, né? Vera Gerlovsky, ela se comunicava, Sim. e cartas que ela mandou para vários lugares. Blavatsky fez uma profusão de escritos. Ela não escreveu só Isis Sem Véu e a Doutrina Secreta Nossa, e escreveu um a monte. voz, a voz do Silêncio. Ela escreveu vários artigos que eles Isso. se imbricam. Você lê os artigos de Blavatsky, você vê que é uma coesão completa. Ela, no artigo, expande o que tinha começado no outro. É algo interminável, a parte mental de Blavatsky, porque ela era inspirada pelos mestres, né? Ela lia na luz astral. Ela pedia ao Alcott, que foi seu grande companheiro de jornada, Sim. o Alcott pedia que ele corrigisse, porque às vezes estava feita a frase ao contrário. Ela tinha lido no astral e lia ao contrário. Então, Olha ela só. própria cuidava de tomar conta de si mesma. Ela, ela tinha esse cuidado de não passar algo enrolado. Então, ela descreveu tantas coisas, e a real constituição do ser humano, dentro da eubiose, não é uma invenção e nem uma descoberta, é uma constatação. Só que quem poderia constatar é quem tivesse os fatores abertos para ler a alma humana. E o professor tinha os fatores abertos para ler a alma Tinha. humana. Blavatsky Tinha. viveu um período muito convulsionado de guerra política com relação ao que ela estava fazendo. Você imagine uma mulher em meados do século XIX, olha que nós estamos no século XXI, em meados do século XIX, ela desafiou o mundo, dando uma nova doutrina que era a antiga teosofia, né? Que ela chamou de teosofia, é a sabedoria divina. E ela expôs isso com uma
clareza meridiana. Ou seja, ninguém poderia dizer que não estava entendendo. Poderia dizer, não aceito. Mesmo assim, muito combatida, né? Exatamente por mostrar isso tudo, né? Profundamente, e por ser uma mulher também. Imagine a mulher no Sem século dúvida, sem XIX, dúvida. como era combatida, né? A mulher ainda é vista hoje como um ser humano de segunda categoria. Acontece que a mulher hoje é um ser humano de primeiríssima categoria, porque é Primeiríssima, através dela que primeiríssima. você chega à verdade, né? Você vê o que é a caixa de Pandora. A caixa de Pandora é uma alegoria da sua terra, dos gregos, né? Em que Pandora recebeu uma caixa em que estavam todas as mazelas humanas, mas havia uma que Sim. ela não poderia deturpar, chamada esperança. Então, com a esperança das pessoas não se mexe. As pessoas têm direito e necessidade de ter a esperança. Então, os males vieram ao mundo e esta verdadeira caixa de surpresas foi fazendo com que se revelasse os valores das coisas. Então, eu abro o curso com a Real Constituição do Ser Humano, falo do porvir, a consciência espiritual a ser despertada. A vinda da consciência espiritual à Terra são os avataras. Os avataras, eles trazem uma consciência dos céus, mas eles se bifurcam em Vishnu e Shiva. Brahma, que é o ser central, ele se bifurca em Vishnu e Shiva. Vishnu mantém, Shiva transforma. O Deus shivaísta é o transformador. E o transformador não vê o tempo de vida da pessoa, não vê nada, vê que ela precisa se transformar. Então, a morte para Shiva nada mais é do que um processo de transformação. Por isso, daí derivam os seres que estão no entorno do Deus shivaísta, que são os construtores cósmicos. Os construtores cósmicos. Existem hierarquias visíveis, aspas, visíveis, né? Porque elas são invisíveis. Mas existem as hierarquias que são mais próximas da matéria, né? Sim. Então, você vê, Asuras, Agnisvatas, Barishads são próximos da matéria, mas existe uma tríade superior que é invisível mesmo porque ela inspira tanto os três reinos, e agora o Jiva está formando uma hierarquia. Veja o tempo que vai levar a isto. É Muito, tempo né? sem conta. Muito. Não se fala em anos, não fala em anos que não cabe na cabeça e dá aflição. Então não se fala em Sim. anos, fala em processo evolutivo, em ciclo. Ciclo. Ciclo, termo Portanto, a certo. consciência espiritual a ser despertada, ela vem com as funções do construis e do destruis, mas não é a Destruís. destruição para eliminar, é a destruição do que está errado para transformar. Porque Bem o mundo Shiva, né? tem Bem uma Shiva. Shiva perspectiva. É o destrói o Deus velho para dar omnipotente. lugar ao novo. Isto. Agora, o Shiva, ele segue uma linha. Aí é que está. Essa modernidade tresloucada que está aí são por oportunistas. Estes seres não têm responsabilidade mais direta com a evolução. Eles oportunizam novos fatores, mas fatores que são circunstanciais e deixam de lado os fatores essenciais, né? Então, depois nós vamos falar do Egito como repositório do conhecimento. Muito A bom. Tábua de Esmeraldas, Hermeso Trismegisto, os 7 princípios herméticos, né? Os princípios do mentalismo, da correspondência, da vibração, da polaridade, do ritmo, da causa e efeito, né? São os princípios todos que regem o nosso relacionamento com a vida e com o mundo. Conosco próprios, são princípios que nos regem, né? E o alcance prático de cada um. Falaremos disso, né? Falaremos do universo e as unidades, o ter e o ser, os mistérios da visão do universo, né? E a resposta de Blavatsky: o universo surgiu do Big Bang? Não. Ela disse assim: o universo sempre existiu. É que ele aparece e desaparece para os seres. Ele é eterno. Eterno quer dizer, sempre existiu. O sempre para nós é uma ideia que não alcançamos, porque tudo para Não, nós tem. falamos, mas não Nossa, alcançamos. nossa vida tem começo, tem meio e tem fim, né? Mas pensamos que a vida é isto e apenas isto, não, a vida é tudo. Então, nós vamos falar também de Blavatsky e a magia da vida. Ela teve um valor incomensurável, inclusive ela permeou
pela magia invertida, porque ela esteve entre os mulucurumbas, que o professor fala, os curumbis, ela esteve na montanha, no país das montanhas azuis, Azuis. a Nilgíria, Sim. na Nilgíria, e lá ela encontrou seres com poder destrutivo. Esse sim é destrutivo, esse não é shivaísta, é poder de realmente eliminar o próximo, né? Então, fala dos curumbis que matavam a pessoa com o olhar. Olhava Exatamente. durante um tempo, a pessoa definhava e desaparecia, né? Então, esta é a magia invertida errada, que tomou conta de Adolf Hitler, porque ele se ligou a um mago invertido. Ele tinha uma função de mostrar a necessidade que os judeus tinham de expor ao mundo a magnífica doutrina do Zohar, né? Os livros da criação deveriam ser vertidos para o mundo entender, porque os judeus são descendentes da raça semita, que é a vinda da Atlântida. E eles eram o povo escolhido. Por isso que os judeus ainda se consideram escolhidos. Era o povo escolhido para Sem esta dúvida. missão de Sem dúvida. esclarecer a quinta Sim. raça. A quinta raça. Eles deveriam trazer, nesses livros do Sefer, né? O Sefer são os livros da criação, né? Sefer de Yazirá, que eu cheguei a ler trechos em espanhol há muito tempo atrás, mas são os livros da criação. E era uma missão típica do povo hebreu. Agora, o que aconteceu no seio do povo hebreu? Abrão, que era um pai de várias nações, ele teve um filho, vamos dizer assim, fora do casamento, mas permitido por Sara, com uma escrava chamada Agar. Deu a dinastia dos Ismaelitas. Depois, Hum. Sara ficou fértil e ele teve um filho com Sara. Ele teve um casal de filhos e um deles deu a dinastia dos Israelitas. Por isso há uma divergência na casa do pai. E esta luta é muito tenaz. Cada um quer o privilégio de ser mais que o outro, na Olha que consciência interessante. todos É são isso. Pouca gente criminosos. sabe desses fatos, né, Eurênio? Pouca gente sabe. Então, tudo isso tem que ser mencionado, né? E aí nós chegamos a um conceito, que é um conceito filosófico espiritualista, sinarquia, né? É Sim. o governo com princípios. Só que a sinarquia é um governo ainda longínquo. Não pode, Muito. se fizer um partido sinárquico brasileiro, os seres lá de baixo da Agartha vão se movimentar inconformados, porque não se usa este título simplesmente como rótulo. É necessário estado de consciência. Sinarquia é com governo e anarquia é sem governo. Então, Henrique Sim, José de sim. Souza dizia tudo pela sinarquia, nada pela anarquia. E o que existe no mundo agora é uma verdadeira anarquia. Isso aqui não tem quem manda, quem. O próprio, você vê no Brasil, os três poderes se acham autorizados a falar pela nação. Não estão Incrível, falando é. nem por eles próprios, eles são inconscientes. Isto é uma perda enorme, mas é necessário que aí entre a genialidade shivaísta para reorganizar isto. E será reorganizado com vários contornos e sofrimentos, mas será, porque senão não pode cessar a evolução na Terra. A Terra é um planeta vivo, é um ser vivo, é um Dhyana, é o corpo vivo de um Dhyana. Então, ele encerra todas as condições evolutivas. E nós vamos indo como a preparação do Brasil para a pátria do porvir. Falamos do Brasil pré-cabralino, que é uma obra que nos deixou o manauara, chamado Bernardo Azevedo da Silva Ramos, e que Grande nos fala figura. das inscrições rupestres. Ele foi um estudioso. Ele é também chamado nas hostes íntimas do esoterismo de Champollion brasileiro, porque Champollion brasileiro, Champollion exatamente. seguia Napoleão Bonaparte, e ele que decifrou a pedra de Roseta, que nos deu o sentido dos hieroglifos do Antigo Egito. Mas Bernardo de Azevedo da Silva Ramos escreveu essa obra, eu tive essa obra em mãos, são 2 volumes enormes, não os li por inteiro, mas os li em várias passagens, para captar a credibilidade do que ele dizia. E ele dizia isto, que o Brasil vem sendo preparado há séculos
para não dizer há milênios, para ser a nação vanguardeira da ordem e do progresso verdadeiros, que é o progresso incluindo a espiritualidade. Então, Tomara que esteja tudo isso, certo. eu tenho que acreditar nisto, porque esses dizeres foram corroborados pela doutrina que nos deixou Henrique José de Souza em vários fatores, em vários entremeios, porque a leitura não se faz, a inteligência é interlegere, é ler entre Isso. linhas, não é ler a literalidade do texto, porque, como diziam os antigos, e o próprio Cristo disse, a letra mata e o espírito vivifica. Porque o Exato. espírito não quis dizer o que a letra disse, porque a letra é a objetivação de uma ideia e o espírito é a subjetivação de uma ideia. Portanto, quando se pergunta, Deus ele é imanente ou é transcendente? Deus é imanente e transcendente, porque ele está fora de nós e está dentro de nós ao mesmo tempo. Esta concomitância é difícil a gente alcançar, a gente admitir que ela existe. Exato, essa que é a Pois ela dificuldade. existe. Entender isso, Ela compreender existe. isso. Isto. Então, depois disso, veio um cidadão austríaco chamado Ludwig Schweinhagen, que escreveu uma obrinha difícil na época que eu a consegui, ela era esgotada, Antiga História do Brasil. E ele fala dos povos Sensacional. que o visitaram, né? Além dos fenícios, vieram os povos hebreus, vários povos estiveram no Brasil e deixaram inscrições em vários locais. Por exemplo, na Pedra da Gávea, existem inscrições rupestres, fenícias, que têm que ser bem traduzidas. Né? E nos fala do rei Badesir e da parelha de gêmeos, que eram Yetbal e Yetbal-Bel. Nós vamos mencionar isso no nosso curso. Né? Muito Então, bom. o Brasil fenício veio com outros povos. E depois nós vamos chegar à Igreja da Redenção Humana, que é a 8ª igreja de Melquisedeque. É o sacerdócio sem necessidade de sacerdotes. Vejam bem que valor. Você desperta o seu Cristo interno e o seu Cristo interno é o seu sacerdote. Este que vai falar com você na intimidade da sua Muito vida. bom. E é Como é que é possível despertar porque sacerdócios sem sacerdotes? sem É isso, né? sacerdotes, exatamente. Né? Interessante, Porque os interessante. sacerdotes, por maior boa vontade que tenham, estão a serviço de uma tarefa, não missão. Missão é para seres enormes. São tarefas. São tarefas de manter um certo equilíbrio social e mantém, porque a crença em alguma coisa que não se vê também segura a cupidez humana, de uma certa maneira. De tal sorte que, nesse serviço, como eles são muito humanos, eles fazem vários percalços. Quem são eles para perdoar o próximo? Não Quem tenha são eles para dúvida. tramar com o Claro, próximo? incrível. Eles são magníficos, às vezes, para deturpar o próximo, como são as pedofilias que a própria igreja admite que as Nossa, tem. nossa, nem é Então, incrível. ao invés de Verdade. serem seres preparados, são seres despreparados. Às vezes, com muito boa vontade. Não estou censurando a todos, não estou censurando Veja ao que longo se da formou. história, né, Aurélio? Ao longo da história, quantas atrocidades eles cometeram, né? Muitas atrocidades, por exemplo, a Então, Inquisição foi uma atrocidade a sem fim, Inquisição sem e par, outras não é? coisas. E mataram até Joana d'Arc, que trouxe uma Nossa Senhora. mensagem que era uma mensagem universalista, né? Aí. Mataram Galileu, etc. Eles fizeram uma esbórnia de erros humanos, né? E esta esbórnia, ela custa Reverbera caro. até hoje, reverbera nos dias atuais. Então, não existe como... Ninguém pode... Vamos perdoar a igreja, não temos esse poder de perdoar. Ela Não, vai não pagar temos. o dízimo kármico que lhe incumbe. Né? Vai, Agora, na vai. igreja de Melquisedeque, você ajusta o seu karma, porque é a 8ª igreja, você passou para o patamar acima. Você ingressou na vida superior. E este ingresso é feito por você mesmo, pelo seu valor. Então, ninguém vai colocar você se você não tiver mérito. Você coloca por seus próprios méritos. É isso que nós temos que despertar, os méritos humanos. Eu, desde que era jovenzinho, ainda muito incipiente, família humilde, eu sempre acreditei na qualidade. Nunca fiquei preso à quantidade. E hoje pago um preço por isso, porque a quantidade de dinheiro que eu cheguei a ter era boa. Hoje em dia estou empobrecido, né?
estou vivendo com um filho, estou praticamente sem teto, estou com dívidas, mas nada disso turva a minha Não tenha busca. dúvida. Não Em pode. compensação, você tem uma riqueza que não tem preço. Você tem outro tipo de riqueza que não tem preço algum e não se compra São com dinheiro. riquezas que os homens cultivam neles próprios, e essas não têm como mensurar em Não tem. matéria objetiva. Não tem. Isso aí. Nós vamos saber do nosso valor quando estivermos do outro lado, porque seremos recepcionados ou não pelos seres que nos guardam, né? É Então, bem isso. vejam bem, desde que a gente sirva à grande lei universal, tudo isso deve dar um bom resultado e nós seremos reconhecidos por esse resultado. Eu gosto muito do Divaldo Franco. Veja, ele é um orador espírita, né? Mas Sim. ele um dia, eu assisti o Divaldo Franco aqui em Campo Grande, ele falou para os espíritas, o salão estava cheio. Ele disse assim, olha, vamos parar com essa história de que temos missões. Missões são para seres de envergadura espiritual. Nós temos tarefas, né? Então, temos apenas tarefas. O ambiente ficou estupefacto, porque todo espírita, quando se fanatiza, se acha missionário de Deus. Sem dúvida. Ele acha que ele é o tal. E, na verdade, ele é o necessitado. Não se dá conta de que ele é o necessitado. Isso, não vamos menosprezá-lo, mas ele está dentro de uma ilusão, né? Ilusão dos Claro. sentidos, a Maya. Maya está sempre junto. Sim. Mar é o engano e Maya é a ilusão dos sentidos. Os sentidos jogam uma ilusão. Porque sem ilusão também não se vive, viu, Sacro? Não, Tem claro tudo que isso. não. Claro que tem. Ilusão é Tem tudo isso. importante. Eu, Pô, eu devo sair daqui e tomar um suco de caju legítimo. Isso para mim é uma ilusão. No momento em que ele passa no instante, eu tomo um suco de caju, fico feliz, pronto, passou, não é mais. acabou, passou. Não é? Claro, claro. Então a temporariedade vai sendo assim. E o meu curso é este. São 10 aulas de aproximadamente 40 minutos cada uma. Ele vai Mas ser de uma lançado. riqueza, de um conteúdo fantástico, né? E ela vai ser interativa também, Eurênio. Se eu tiver, por exemplo, se eu participo do curso, eu tenho alguma dúvida, eu posso entrar em contato? Vai Como é que vai fazer as ser, como perguntas é que vai para ser você. essa interatividade com você? Você vai fazer uma comunicação da sua dúvida e ela será respondida no devido tempo, com os fatores alusivos ao estado de consciência que o curso quer passar, né? Claro, claro, Muitas coisas claro. talvez não sejam tão entendidas, mas serão explicitadas dentro da possibilidade de se dizer em palavras todo este universo fantástico que nos segue. E o curso vai ser patrocinado em parceria com a realidade fantástica do Jamil, Muito de bom. Curitiba, né? Que Bons você meninos, abonou. é. Porque Sim. eu, antes de fechar com o Jamil, consultei Eustáquio Andrés Patunas, que é aquele que sabe por onde andam as coisas. Agora, Sim, Patunas, sim. agora eu queria dar fecho dessa minha pequena exposição, dizendo o seguinte, nós vamos fechar esta programação com uma palestra ao vivo que você também vai poder transmitir. Será sobre a Sim. realidade dos mundos interiores, a realidade dos Opa, mundos internos, a só realidade você desses me, seres, você como me ao dizer a longo da história data. eles se manifestaram, né? Você pega, por exemplo, o almirante Byrd, que era um Sim, homem do nossa. almirantado norte-americano, profundamente sério, e ele faz uma narrativa, e eu ainda tenho o depoimento dele, que foi gravado, uma narrativa inédita de regiões que ele passou a conhecer e que não estão na face da Terra. Se Aí você é que procurar tá. com todos os satélites, você não alcança, porque existe o Isso. satélite humano, que é o único que pode alcançar isso. Por isso que a tecnologia vai até um ponto. Depois entra o valor do ser humano. Por isso que eu Sim. acredito no ser humano. É um valor incomensurável. A tecnologia pode até criar um espírito, mas será um espírito artificial. O espírito natural está em nós, né? Está. Com Então, toda desculpe essas certeza. afirmativas assim um Não, pouco mas são reais, são contundentes, reais, são reais. elas São, fazem parte da nossa vida. podem ser contundentes, mas são reais. É. Então, o curso é isto. E eu queria que Muito vocês se bom. inscrevessem. Ele vai ter um custo, mas o custo é palatável. São 12 parcelas de Nossa, R$19,66, caríssimo, caríssimo. que são pagos ao longo de 12 meses, você vai pagando, tem boleto, enfim, eu vou passar a você, para que você Sim, edite os cânones do curso, que já estão praticamente perfeito. prontos,
E ele vai ser lançado agora. Você deve exibir esse programa talvez semana próxima, não sei quando. Mas aí o curso já estará funcionando. Então, fique em suas mãos. Né? Não, perfeito. E é Quando bem você tomou um interessante. vinho comigo, quando você tomou um vinho comigo em minha casa, formou-se o elo. E você, como Foi muito. sempre, muito projetado, muito atrevido, perguntou o que você pretende fazer com isso na sociedade. Eu disse, olha, é o maior segredo, o maior mistério que existe. Porque no tempo o presidente era vivo e eu seguia as orientações dele, embora às vezes também lançasse ideias para ele. Né? Claro, A gente nós estamos aí eu para fui isso, amigo né? Para dele trocar ideia. desde 1975, fomos amigos, desde a minha primeira obra, e tramamos demais. Né? Interessante, foi um choque ele desaparecer, mas Nossa, também para todos, uma, para todos. foi alguma coisa que deveria estar dentro de uma programação da própria lei. Quem sou eu para questionar a lei? Né? Nossa, quem somos nós, Então, né? veja, são deixados aí alguns discípulos que procuram ser fiéis à obra. Fidelidade à obra vem pela tradição. Então, não podemos inventar coisas. Não, Invencionistas são verdadeiro veneno, porque contrariam a tradição. Então, não vamos inventar, vamos prosseguir e aprimorar e modernizar os fatores. Henrique José de Souza dizia assim: o verbo não se faria entender caso pronunciasse sempre as mesmas palavras. Então, as palavras mudam, mas o conteúdo tem que ser prístino, limpo, tem que ser objetivo do crescimento do próximo. Né? Aurélio, Então, a então você me felicidade envia, está profundamente ligada à nossa felicidade. Pois então não. você me envia os dados completos para a gente poder ajudar a promover, né? Envio, E claro, vou enviar. até se inscrever. E Isso. eu confio muito no. Eu sei que vai ser um trabalho muito bom em função de todo o conhecimento, todo o cabedal de conhecimento que você é portador, né? E você não guarda para si, isso é importante, isso é bom, é bacana. Você gosta de compartilhar isso. Eu não posso cometer Então, os erros de outros que guardaram para si e não cumpriram aí suas é que tá tarefas. bom. Né? Aí é o Então, nós temos problema que de cumprir cada um, né? O a tarefa que livre-arbítrio de nos cada um incumbe. fazer o que quiser com o conhecimento. Enquanto estiver aqui na matéria, eu vou fazer tudo o que eu possa e até o que eu não possa, né? Porque essa noite foi uma noite terrível. Sonhei com tudo que podia ter sonhado. Mas É acontece isso. que acordei, reorganizei as ideias e disse: eu tenho um encontro com Eustáquio Andréas Patunas. Este Viu? encontro me é muito oportuno, porque o Patunas sempre foi muito fiel em colocar para o mundo os fatores que estão ligados à verdadeira obra do Eterno. Não tem a Esta menor que é. dúvida disso. É isso aí. Ele tanto que entrevistou o venerável Selene, entrevistou o venerável presidente atual da sociedade, o Leonardo. Leonardo. Você não chegou a entrevistar o Elinho, né? Elinho não Não, teve essa infelizmente oportunidade. não tem. Ele se foi antes dessa oportunidade aí. Ele se foi antes, verdade. Mas entrevistou Jefferson, entrevistou. Quer dizer, você deu ao mundo o que o mundo precisava ouvir, porque As você é pessoas das origens conhecerem. do Parthenon. Eu É, estive no é. Parthenon, na Grécia. Aquilo é Foi, você vê o mundo em 360 graus, em foi bom todos os aproveitar. quadrantes da Outra história dos coisa, tempos. você esqueceu de mencionar aqui, eu me lembrei agora, trouxe também a vida do Hermès, né? Do A do querido Hermès, Hermès. exato. Exato, foi E eu queria recentemente aí. prestar uma singela homenagem a um amigo meu chamado Ramis Bucair. Foi Opa, um espeleólogo, um investigador de cavernas que viveu no Mato Grosso, na cidade de Cuiabá. Ele era sim. agrimensor e ele me confidenciou pessoalmente, porque eu o conheci quando estive como juiz lá, ele me confidenciou pessoalmente as incursões que ele fez pelas cavernas, que são incontáveis na região do Mato Grosso. E ele Sim. fazia investigações que mal dava para passar o corpo. Vou contar um detalhe que pode ser até de uma certa sofrência, porque ele, quando ia passar numa passagem muito estreita de uma caverna para outro salão, ele colocava uma gaiola de passarinho e colocava a gaiola na frente. Se o passarinho sobrevivesse é porque dava para respirar. Então ele ia de barriga, Ah, sabe? sim. Ia de Sim. barriga. Ele fez Nossa. coisas notáveis.
E veja a riqueza do Brasil. Quando chovia em Cuiabá, ele pegava uns garotos que estavam se divertindo na rua e pedia para pegar as pepitas de ouro que iam surgindo dos aluviões. E essas Claro, pepitas, claro. para fazer um esteio, porque ele prestou homenagens a ninguém mais, nem menos do que Cândido Mariano da Silva Rondon. O Nossa, Rames Marechal fez Rondon. pessoalmente, com as próprias pernas, durante a vida toda, cerca de 700 quilômetros para as linhas de comunicação, as linhas de telégrafo. E ele, então, pertencia, inclusive, ao Instituto Geográfico Histórico do Brasil, com sede em Cuiabá. Ele foi notável. Então, minha homenagem ao Está Rames registrada, Bucaíra, muito, muito bem meu lembrado. querido Sempre é bom amigo. trazer, Não vou preservar a dizer que eu era memória amigo. de Eu pessoas era úteis. relacionado com ele, não fui amigo. Amigo é outra história. Eu É outra. não comi um saco de pau com ele, mas tive uma grande relação, respeitosíssima, porque Que algum bom. valor ele viu também na minha busca. E ele foi, então ele era acima de tudo um espeleólogo, um Maravilhoso. Que investigador de cavalo. maravilha, que maravilha. Que bom você Então, trazer a memória você dele. sabe que está sendo descoberta na região da Amazônia túneis incríveis que ligam a Amazônia a todos os pontos da América do Sul. Túneis incríveis, túneis naturais. Naturais na conformação da natureza, mas é evidente Sim, que foram muitas vezes abertos, porque existia, isto aqui é uma revelação que eu posso falar, existia a linha dos Serapes, é uma linha ligada ao Pramanta, que foi incumbida de abrir os mundos internos, e ela o fez. Né? Então, tudo isso será feito, será visto quando nós falarmos dos mundos internos. Então, tem que ser muito uma bom. palestra de 1 hora, bastante concorrida, e quem sabe dessa vez, porque em 1956, por aí, não foi tão feliz, mas agora o mundo está mais preparado para ouvir. E quem Claro, ouvir e não acreditar, fica sem acreditar, isso é assim mesmo. Faz parte. cada um dentro Mas da alguns vão sua. ter a sintonia com o processo. Importa a sintonia, viu, Esther? Era isso Então que eu tá queria bom, lhe dizer. Eurênio. Muito obrigado. Então, sucesso. Estaremos juntos aí. Eu vou querer participar, assistir, compartilhar desse Quem conhecimento. agradece sou eu. E vou convidá-lo, porque nós temos que fazer um grande momento. Quem sabe seja o momento mais sério da minha vida, é falar as coisas como elas são, e sempre na linha de Henrique José de Souza, porque Isso. ele escreveu o Pequeno Oráculo. Não existe uma palavra no Pequeno Oráculo que ofenda a evolução humana. Nenhuma ofende, todas concorrem para a evolução humana. É isso que tem Tá que aí uma acontecer. grande Se dica. decepciona o mundo. Tá aí à disposição de todos e nem todo mundo conhece o Pequeno Oráculo. O Muito bem Pequeno lembrado, Oráculo. Eurênio. Isso. E eu quero dizer a você o seguinte: parabéns pela divulgação que você faz. Estive com você em Floripa mais uma vez, fui entrevistado, não estava nem grande coisa, porque eu também tenho. Olha, o estado de saúde da gente é cambalhotas. Conforme você muda seu Mas faz estado de parte. consciência, o estado de saúde às vezes não acompanha. E ele leva um tempo. Comemos nosso marisco, que foi bom, né? O nosso marisco, e eu lembro que eu disse assim para o indivíduo: meu amigo, é com tomates frescos e cebola, é só isto. Ele falou só isso. Foi Eu falei: não, assim. é tudo isto, tudo isso. Tudo isso, exatamente. É isso aí. E Vamos ver se a gente fizemos isso, consegue, se a gente é consegue um repetir isso. regalo, é um regalo. Muito É isso, Eurênio. obrigado por estar com Fica bem, meu vocês. querido. Fica bem. Um fraterno Também. abraço. Um Passarei a fraterno você abraço uma. estenda aí para Passarei o André, que foi nosso assessor hoje aí, né, o André? Você está pela cercania, você está esperto Tá, aqui. tá por aí. Então tá bom. Bom fim de semana, Eurênio. Fique Obrigado bem. pelo seu carinho também a você. Tudo de bom. Obrigado, Namastê. abraço. Gente, olha aí, ó. Oportunidade ímpar, hein, desse curso do Eurênio. É uma sumidade, assim, em termos de conhecimento, de vivência, e está compartilhando isso conosco. Então, oportunamente, eu vou estar aqui divulgando as datas corretas, tudo, os horários, tudo isso aí que ele falou no programa, eu vou estar colocando na comunidade Vida Inteligente e também na Mala Direta para quem se interessar. Tenho certeza que muita gente vai se interessar por isso. Então, por hora é só, um fraterno abraço e um feliz sempre. Tchau.